Olá, turma da Radiologia, aqui é a professora Michele. Nós vamos dar início a mais uma videoaula, a nossa 8ª aula de anatomia, falando hoje sobre as glândulas anexas, né? As glândulas aí que vão auxiliar no processo da digestão do sistema digestório. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de 3 principais glândulas, né? Do sistema digestório, que são de extrema importância. Então, vamos lá. Nessa imagem, eu já consigo, então, ver, né? Só para recordar um pouquinho da aula anterior, o tubo digestório. O que é o tubo digestório? Vai da boca, né? Esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, colo sigmoide, reto e ânus, né? Então, é o tubo. Então, o alimento sai, ele entra pela boca, vai sofrer um processo de transformação dentro desse tubo e vai ser eliminado, então, na forma de fezes. E as glândulas, elas vão participar desse processo de digestão, liberando enzimas, hormônios que são fundamentais para esse processo. Então, quem são essas glândulas? Nessa imagem aqui, ó, eu consigo ver o fígado, que é a maior glândula do corpo humano, o pâncreas, tá? Que tem um papel importantíssimo, e a vesícula biliar. A vesícula biliar, na verdade, ela não é considerada uma glândula, né? Porque para ser glândula, ela precisa ser secretora. Então, ela não é uma glândula secretora, mas ela faz parte aí desse processo de digestão. Então, alguns autores não usam vesícula como glândula, né? E a gente entende o porquê. Mas numa anatomia geral, numa anatomia mais antiga, a gente ainda costuma usar o nome de glândulas anexas. Então, muito bem. Então, lá, quais são essas, né? São glândulas que vão auxiliar na digestão dos alimentos. Nós já falamos na aula passada das glândulas salivares, né? Que vai produzir, vai auxiliar, então, a produção da saliva, e nela a gente tem uma enzima, a amilase, que vai fazer a digestão, né, do amido na boca. E aí, então, agora a gente vai ver as outras glândulas. O fígado, que é o maior e a maior e a principal glândula do sistema digestório. A vesícula biliar, que é um reservatório, né, da substância bile produzida pelo fígado. E o pâncreas, que vai ter, então, aí como função a liberação do suco pancreático, né? E a liberação de hormônios também. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas 3 principais glândulas, tá? Nessa imagem, ó, eu achei uma imagem bem bacana, porque aqui a gente mostra as glândulas e aonde elas estão agindo, né? Então, aqui, ó, esse vermelho aqui, esse vinho aqui, ó, é a base do fígado. Esse verde aqui, ó, é a vesícula biliar. E aqui a gente tem o ducto. Esse marrom aqui, ó, é o pâncreas, tá vendo? E tanto o ducto da vesícula biliar como o ducto do pâncreas, ó, vão ser lançados, né? Então, a vesícula vai lançar a bile e o pâncreas vai lançar o suco pancreático. Aqui, ó, na primeira porção do duodeno, como eu falei para vocês na última aula. Então, esses ductos vão se encontrar aqui, ó, e vão ser lançados na primeira porção do duodeno, tá? Então, mas vamos lá, vamos falar de fígado, né? Então, o fígado é a glândula maior e mais pesada do corpo humano. Ela é dividida em 2 lobos, ó, lobo direito e lobo esquerdo, né? Sendo aí esse lobo aqui, ó, o maior deles, né? Então, lobo esquerdo, lobo direito, sendo o lobo direito o maior. E embaixo aqui, ó, eu vejo essa bolsinha, que é a vesícula biliar, tá? Vejo os ductos aqui. Então, o fígado, ele é um órgão, e ele é o único órgão do corpo humano capaz de regenerar, né, de regeneração, ou seja, de se construir de novo. Mas há um detalhe importante. O fígado, ele só consegue se regenerar da parte que ainda está saudável, tá? O fígado, ele é um órgão silencioso. Daria pra gente ficar aqui horas falando só do fígado, porque ele é uma glândula mestre, uma glândula mãe. Ele tem inúmeras funções. E as células que formam o fígado são chamadas de hepatócitos, tá?
A principal função do fígado aqui para nós, no sistema digestório, é a função de ser produtora de bile, tá? Que é uma substância importante aí na emulsificação, na quebra de gordura, tá? Então, quais são as funções do fígado? Ó, gente, várias, né? Várias funções. Então, o fígado, ele faz processamento de hormônios, ele faz metabolismo de carboidrato, ele faz metabolismo de proteína, ele produz colesterol, ele produz células de plaqueta, ele faz reserva de glicose, ele neutraliza e elimina substâncias tóxicas. Então, há muitos medicamentos e drogas que são sintetizadas pelo fígado. Ele faz armazenamento de proteínas, ele converte amônio em ureia, que amônio é altamente tóxico para o nosso corpo, e ele também faz produção e quebra de gordura, né? Então, o fígado, ele tem inúmeras funções, né? E aí, uma das mais importantes para nós aqui no sistema digestório é a produção da substância bile. E essa produção, então, da substância da bile, ele produz e ele precisa guardar isso em algum lugar. Então, ele armazena isso na vesícula biliar, que é um órgão, ó, em forma de pera, que fica logo embaixo dele aqui, né, ó, aqui embaixo do fígado. E aí, ela serve apenas para armazenar esse líquido, né, essa bile, tá? Que vai funcionar como um detergente para quebrar gordura. Aqui nessa imagem, ó, eu tenho uma vesícula biliar cheia de cálculos biliares. A vesícula, ela pode, né, por má formação na digestão, por problemas genéticos, pelo consumo excessivo de colesterol, ela pode formar alguns cálculos, né? Aí a gente fala que é cálculo biliar, tá? Ela pode ficar então concentrada e hoje é muito comum, quando se encontra um cálculo biliar, é fazer a extração da vesícula biliar, tá? Então ela é uma bolsinha, ó, que só tem a função de armazenar bile. Mas e se ela for retirada? Vai mudar alguma coisa? Não, a pessoa consegue viver normalmente sem a vesícula, tá? Muito bem, a próxima glândula é o pâncreas. O pâncreas, ele é também uma glândula muito importante, que ela tem, além da função da produção do suco pancreático, né, que vai liberar enzimas, ela também vai liberar 2 hormônios que são muito importantes na nossa dieta. Só para lembrar, para que é mesmo a função do suco pancreático? Será que vocês lembram? Tem alguma coisa com controlar pH? O que será? O pH que vem ácido lá do estômago. Lembra que o estômago tem um ácido clorídrico altamente corrosivo? E a parede do duodeno não está preparada para essa acidez. Então, o que acontece? Quando o quimo vem lá do estômago, misturado, então, né, com esse ácido, o suco pancreático vai ser liberado ali para neutralizar esse pH ácido do quimo, tá? Além disso, o pâncreas, ele tem como função também produzir 2 hormônios, glucagon e insulina, que trabalham de formas contrárias e são muito importantes para a obtenção da glicose, né, que é a fonte de energia utilizada pelas nossas células. O pâncreas, ó, ele fica bem aqui embaixo também, ó, pertinho do fígado, pertinho do intestino. Então, aqui, ó, eu tenho um mapa bem legal para a gente entender o que esses hormônios fazem, né? Então, aqui, ó, eu tenho, observe aqui a minha célula. Observa aqui, então, ó, então, quando a gente se alimenta, né, então aqui, quando a pessoa acaba de se alimentar, esse alimento, então, ele tem uma alta taxa de glicose, certo? Que foi lá, né, digerida lá na minha boca e tudo mais. Então, essa alta taxa de glicose na minha corrente sanguínea estimula o meu pâncreas a produzir uma substância, um hormônio chamado de insulina.
Essa insulina, então, esse hormônio produzido pelo pâncreas, é liberado na corrente sanguínea da pessoa, né? E por que a insulina serve? A insulina é como se fosse uma chave que abre todas as portas da célula, para com que a glicose consiga entrar dentro da célula. Então, a glicose, se ela não tiver insulina, ela vai ficar circulando no sangue e não vai entrar dentro da célula para fazer, então, a produção de energia da célula, né? Ela é o combustível da célula. Então, a insulina, ela é um hormônio que é como se fosse a chavinha. Ela vai abrir todas as portas das células para essa glicose entrar. Então, quando a gente acaba de comer, que a gente tem altas taxas de glicose no sangue, o pâncreas libera essa insulina. Essa insulina vai, então, fazer com que as células absorvam a glicose e aquela glicose que não entrou para dentro da célula vai ficar armazenada lá no fígado. Então, o fígado ele faz uma reserva de glicose. Mas por que o fígado faz reserva de glicose? Porque existem alguns momentos do nosso dia, né, na nossa vida, em que a gente não está se alimentando. Então, por exemplo, quando a gente está dormindo, a gente passa 8 horas dormindo em média. Essas 8 horas dormindo, eu preciso que o meu corpo continue funcionando, meu coração continue batendo, meu cérebro continue ativo, ou seja, que o meu corpo funcione mesmo eu estando dormindo. Só que nessas 8 horas de sono, eu não comi. E aí? Da onde que vai vir a glicose, né? Então, quando a gente faz uma refeição, parte dessa glicose entra nas minhas células, parte dessa glicose vai lá no fígado e fica guardada lá. Por quê? Na hora que você dormir, na hora que faltar a glicose, a gente tem essa reserva lá no fígado, tá? Muito bem, vamos dizer então que você tomou café da manhã às 7 horas da manhã e já são 2 horas da tarde e você ainda não se alimentou, né? O seu corpo começa a faltar a glicose, porque olha quantas horas você já ficou. É a mesma coisa de estar dormindo. E aí, o que acontece? Quando eu tenho, então, uma baixa taxa de glicose, essa baixa de glicose no sangue vai estimular uma outra célula do pâncreas que vai produzir um outro hormônio chamado de glucagon. Esse hormônio glucagon, ele vai até o fígado e fala assim pro fígado, libera glicose, porque essa pessoa está mais de 8 horas sem comer. E as células estão ficando sem reserva de energia. Então, o fígado vai e libera uma pequena quantidade de glicose para o sangue de novo, até com que você faça uma nova refeição. E aí é nesse momento que a gente começa a ter alguns fatores, né? Por exemplo, a gente começa a ter dor de cabeça, dor de estômago, a fome, né? E aí, vocês podem observar, passado um tempo, essa fome parece que cessa, parece que você nem tá com fome mais. E aí parece que você nem consegue comer, porque dá dor de cabeça, a gente fica até meio tonto e tal. Por quê? O glucagon aí já entrou em ação, né? Para não deixar o seu corpo aí sem energia, tá? Então, esses dois hormônios, a insulina e o glucagon, eles vão agir de forma contrária. Você acabou de comer, libera insulina. Você está muito tempo sem comer, libera glucagon. Então, são dois hormônios que vão trabalhar juntos. Quem tem diabetes, a diabetes faz com que a pessoa não produza insulina. Então, o que acontece? Ela fica com níveis de glicose altíssimos no sangue. Por isso que quando a gente vai fazer um teste de diabetes, eles vão medir o quê? A glicose no sangue. Se essa glicose estiver acima do normal, significa que tem alguma coisa errada. Pode ser que você esteja produzindo insulina em quantidade não suficiente, né? E aí precisa ser investigado. Quem tem diabetes e não produz insulina, hoje ela é injetável. Então tem que injetar insulina todos os dias, tá? Aqui, ó, mais uma imagem para a gente conseguir entender, ó. Então, o pâncreas libera insulina, a insulina faz com que a glicose entre dentro da célula, né? Então, entre dentro da célula e também faz a reserva de glicose lá no fígado, né? Acabou a glicose no sangue, vai estimular o pâncreas, então, a produzir um outro hormônio, o glucagon,
Esse glucagon vai até o fígado e quebra a glicose que está lá no fígado, devolvendo essa glicose para o sangue, tá? Então, aqui, ó, a gente tem a função dos dois hormônios. Muito bem, turma. Então, para hoje, essa foi a nossa aula sobre as glândulas aí que auxiliam no sistema digestório. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham compreendido. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula de anatomia.